Aleluia, glória a Deus. Estamos novamente aqui juntos para meditarmos sobre as coisas da palavra de Deus. Queremos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado para recebermos entendimento, esclarecimento das coisas que estão envolvendo a nossa vida e o nosso tempo aqui neste mundo, nesta terra. Fomos criados por Deus e Deus nos criou com propósitos, com objetivos, e nós precisamos discernir isso, conhecer bem aquilo que Deus está propondo a cada um de nós, tem estabelecido para cada um de nós. Muito bom ter vocês aqui conosco. Queremos que seja um tempo precioso de edificação para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos irmãos que estão interessados no conhecimento da palavra, no conhecimento das coisas do Espírito de Deus. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês algo que é muito importante. Nós precisamos discernir o processo do nosso caminhar, no nosso relacionamento com Deus e entre nós como irmãos, como seres humanos. O reino de Deus é regido por princípios. Deus estabeleceu princípios dentro do seu reino para que nós, através do conhecimento desses princípios, possamos discernir, entender e caminhar neles, possibilitando que esta obra de Deus se manifeste e se realize em e através de nós. E uma das coisas que nós temos que atentar é que nós não somos apenas corpo e alma, nós somos seres espirituais. Para entender isso, nós temos que voltar para o princípio, aquilo que está registrado em Gênesis, e ali nós temos então o entendimento de como nós devemos funcionar. Se você quiser, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, mostra algumas coisas que Deus estabeleceu para o homem quando o homem foi criado e colocado no jardim, junto com a sua esposa. Este jardim, eu particularmente acredito que é um ambiente do Espírito, porque ele tem dimensões extraordinárias. E depois, se você puder, leia os detalhes deste jardim e você vai perceber que ele é extraordinário e tem algumas manifestações que são conectadas no entendimento do Espírito. Mas Deus disse para o homem o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí vemos no capítulo 3 o resultado da desobediência. No versículo 6 e 7 do capítulo 3, acontece que a mulher olhou para aquela árvore, viu que era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quando nós lemos esse texto, e Deus dizendo para Adão, no dia em que você comer dessa árvore, certamente morrerás,
Alguns podem achar, mas ele não morreu. Adão continuou vivo. É evidente que nós temos o processo de discernimento para assimilar esta verdade. Adão e Eva estavam num ambiente em que eles tinham comunhão com Deus. Eles ouviam e viam Deus face a face. E como Jesus ensinou lá em São João 4, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós somos primeiramente seres espirituais e nesse ambiente do espírito, Adão tinha relacionamento, livre trânsito com Deus, livre acesso. E aí Deus avisa, olha, se você escolher viver por conta própria, que é a representação da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você usar o seu arbítrio para viver, você vai acabar morrendo. E aí nós vemos que Adão e Eva comeram e eles então foram seccionados nesse relacionamento com Deus. Então, espiritualmente, eles se afastaram, se separaram. A palavra morte, no seu original, representa a separação de. Então, quando eles pecaram, resolveram viver por conta própria, eles se separaram espiritualmente de Deus. Por isso que o texto diz que abriram-se os olhos. Quais olhos que foram abertos ao perceberem que estavam nus? Os olhos que realmente estavam abertos, mas não percebiam a parte física, material, porque ela era apenas coadjuvante da sua essência espiritual. Mas quando o espírito do homem ficou separado de Deus, ele passou a viver em função da matéria, daquilo que ele via com a carne, apenas com os olhos do corpo e da sua própria mente. Eles perceberam que estavam nus, ficaram envergonhados, tiveram medo de Deus e, para piorar as coisas, tentaram se cobrir com folhas de figueira. É um simbolismo de quem tenta justificar as suas ações ou tentar se desculpar, não de uma maneira em que o arrependimento se manifesta. Como eu já disse em outra ocasião, Jesus amaldiçoou a figueira, porque as folhas da figueira representam a nossa justificativa, a nossa justiça. E aí é que nós pioramos a nossa condição. Na verdade, eu penso o seguinte, que Adão aumentou a sua situação de distanciamento de Deus, porque o texto lá de Gênesis 3 diz que Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais. Deus cobriu o homem da sua vergonha, da sua condição, e mesmo assim, aparentemente Adão continuou resistindo esta cobertura, tentando continuar a sua vida, justificando-se, transferindo a sua responsabilidade, enfim, não assumindo a sua real condição. Este texto, então, diz para nós que a morte é uma certeza de quem resolve viver apenas pela carne, pela matéria, pelos seus sentidos naturais. Mas, e que bom que na Bíblia nós temos vários mas, Deus amou o mundo de tal maneira que nos mandou o último Adão. Jesus veio para fazer a reconciliação do homem com Deus. E esta reconciliação não é apenas o perdão do pecado, não é apenas a garantia da salvação, mas a volta
da condição espiritual que o homem não tinha. Ele precisava voltar a ver Deus, a ouvir Deus de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima. E então Jesus veio fazer a sua obra e ele disse que ele iria subir ao Pai e enviar outro Consolador para estar para sempre conosco. Agora, Deus não visita Adão no jardim. Agora não há uma visitação de Deus. Agora nós somos o templo dele, a habitação do Espírito Santo. Ele mora, habita em nós, na pessoa do Espírito. E é essa a nossa garantia de que estamos vivendo em Deus ou não, quando estamos dominados e entregues ao Espírito que em nós habita. Isso leva um tempo para nós aprendermos a nos relacionar, a voltarmos-nos para dentro. Esta relação é uma relação de fé. Quando nós entendemos que a fé alcança o sobrenatural, o que é invisível aos olhos da carne. A fé, então, é um dom que Deus deu a cada um, para que ao usarmos, tenhamos acesso a Ele e às coisas que Ele estabeleceu na nossa vida comum. Pela fé, eu oro. Embora não veja Deus, eu creio nele e creio que ele me ouve e me responde. Então, ao usar a fé, eu entro no âmbito do Espírito. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E nós temos em Romanos, no capítulo 8, algumas definições que nos ajudam a entender esse processo. Que o Espírito foi dado e derramado sobre toda a carne. Nós, ao recebermos então Jesus, nos entregamos ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai estabelecer o reinado de Deus, os princípios de Deus em nosso espírito. E esse processo tem que passar pela nossa alma, nossa mente. Então, nossa mente precisa se alinhar com a palavra de Deus e com a direção do Espírito que em nós habita. Não é tão simples, mas também não é tão difícil se nós quisermos realmente a verdade para a nossa vida. Tenho falado aqui e vou repetir mais uma vez. O nosso inimigo sabe que nós queremos comunhão com Deus, mas ele também levanta um processo de engano, onde pela religiosidade ou por atitudes religiosas nós busquemos segurança, busquemos afirmação através de uma ação natural. E isso é danoso a nós, por quê? Porque tira o foco de Jesus, tira novamente o foco da cobertura de Deus, a providência de Deus a nosso favor, e aí nós assumimos uma justiça própria ou uma atividade em que nós praticamos para sermos aceitos e abençoados. Nós somos aceitos em Cristo. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. E tudo está em Jesus, em Cristo. Nele nós somos mais do que vencedores. E é nesse processo, então, que nós temos que nos envolver, permitir que o Espírito Santo nos revele a cada instante, no modo, na nossa maneira de caminhar, na nossa necessidade, a revelação da vontade de Deus, do propósito de Deus, dos objetivos que Ele tem para cada um de nós. Em Romanos, Paulo usa então esse texto no versículo 1 e 2, para que entendamos melhor a obra do Espírito Santo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Até o processo da vinda de Cristo e do advento do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, nós ainda estávamos presos debaixo daquela ordem de Deus ou daquele aviso de Deus, pecando, certamente morrerás. Agora, Jesus vem e diz, eu vim para que vocês tenham vida, uma vida abundante. É isso que nós precisamos, assimilar a vida abundante. A vida abundante é uma vida no Espírito, uma vida em que o Espírito Santo tem liberdade para dirigir e conduzir a nossa vida. Agora, estamos em Cristo e não há mais condenação. Toda a condenação caiu sobre Jesus naquela cruz. Toda a separação foi desfeita. Jesus veio para nos reconciliar. E agora nós estamos em Cristo, mas há uma ressalva. Não há condenação se você vive no Espírito. Porque vivendo pela carne não há como agradar a Deus. Satisfazendo apenas o seu ego, nós falhamos, erramos. E aí Deus vem para tratar conosco pela palavra. Quando nós realmente percebemos que a vontade de Deus é maior e melhor para nós. Aí nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo continue trabalhando em nosso caráter, em nossas fraquezas, em nossa alma, para nos restaurar, para nos libertar de nós mesmos. E agora, nós podemos viver livres, livres para caminhar nessa vontade perfeita de Deus, segundo a sua palavra. E o apóstolo Paulo diz ainda nesse texto de Romanos, capítulo 8, porque estão na carne, não podem agradar a Deus. Viver na carne é viver sem fé, ou não usar a fé para entrar na obediência. Por isso, carne é o oposto de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e quem anda na carne não agrada a Deus. É a mesma condição. Agora nós temos o processo de mudança. Como nós conseguimos reverter essa situação? À medida em que nós nos aproximamos da verdade da palavra de Deus e o nosso coração aceita, deseja esta verdade. Então, a obra de Deus começa a ser implantada de uma maneira sobrenatural, de modo que você e eu começamos a ter prazer nas coisas do Espírito. E a carne perde a sua força. A grande questão é quanto tempo nós alimentamos os desejos do nosso corpo, da nossa vontade, e quanto nós desejamos e damos tempo para a vontade de Deus, a sua palavra e a comunhão com o Espírito que habita em nós. Aquele que nós fortalecermos mais será o vencedor. Isso é uma questão de decisão diária, é uma decisão constante. Viver olhando para dentro, ouvindo aquele que é maior do que todas as coisas, habita em nós. É uma preciosidade entender a ação do Espírito Santo na nossa vida.
E quando nós entendemos isso, olha só o que o apóstolo Paulo fala ainda no capítulo 8, no versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, preste atenção nisso. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Oh, aleluia! Lá em Gênesis, Deus avisa para Adão: se você viver segundo a tua vontade, certamente morrerás. Mas agora vem o Espírito Santo através de Paulo e diz: se você viver pelo Espírito, certamente viverás. Temos agora um outro certamente. Certamente é a afirmação do Espírito e a obra do Espírito produzindo vida em nosso coração, em nosso ser, onde nós podemos não somente ter vida, mas exalar essa vida, transmitir essa vida. A vida do Espírito é aquela que transforma. O toque do Espírito é aquele que convence, que cura, que liberta. Não é o esforço humano, não é a capacidade do homem, da mulher, mas é a ação do Espírito, onde nós somos vaso. Nós somos entregues nas suas mãos para que Ele realize o que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer e quando Ele quer. Essa sensibilidade e essa entrega nos faz frutíferos na obra de Deus, nos faz realizarmos como filhos de Deus, que entendemos que o Espírito tem liberdade e queremos dar a Ele essa liberdade de ação para tratar conosco, através de nós, abençoar outras vidas. Por isso, quando nós entendemos o frutificar do Espírito, o fruto do Espírito, o amor, e as suas consequências, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Então, são resultados da ação do Espírito em nós. Quando alguém se alimenta desse fruto, é tocado, é libertado, ele sente mais fome, né? E essa fome é saciada pela palavra e pela presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, precisamos do Espírito Santo, não somente para algumas coisas do nosso dia a dia, mas a nossa condição de permanecer na presença dele, na presença de Deus, ouvindo a sua voz e, embora vivendo num mundo material, sermos conduzidos por um processo do Espírito o tempo todo. É que nós sejamos um novamente. Quando Adão caiu, ele ficou separado primeiramente de Deus, mas depois ele ficou separado dele mesmo, que o seu espírito não tinha mais a visão de Deus, não ouvia mais a voz de Deus. Ele ficou apagado, embora vivo, mas apagado dentro do homem. E Jesus vem e restaura essa condição. E ele então ora, eu oro, Senhor, ele pede para o Pai que eles sejam um como nós somos. Que eles sejam um. Nesta oração, Jesus está pedindo que o homem volte a ser um ser único. Não mais separado, brigando com ele mesmo.
seu espírito desejando Deus, mas a sua carne fugindo de Deus, reinando contra essa condição. Precisamos voltar, precisamos entender que essa reconciliação já foi feita, agora a decisão é nossa. Precisamos submeter nossa mente e a nossa alma para podermos vencer o nosso corpo e dizer não para todo conhecimento do bem e do mal. Dizer não para toda atração que nos é oferecida, onde nós tomamos decisões contra a vontade de Deus. É isso que é importante. Nós temos que tomar decisão se vamos fazer o que temos que fazer na força do braço, na força da alma ou na força do Espírito. Permitir que o Espírito Santo, então, nos conduza, e essa condução nos traz uma paz tão grande, e a alegria de saber que, mesmo sendo fracos, nele nós somos fortes. Pelo Espírito nós somos agradáveis a Deus. Somos abençoados e abençoadores. Podemos então confiar que Ele fará uma obra perfeita na nossa vida e através de nós. Esse é o segredo da vida cristã. Ser conduzido pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Não é um processo litúrgico, místico, embora pareça. É uma relação de intimidade, de filiação com Deus, porque ao recebermos o Espírito Santo, fomos adotados, né? Temos o espírito de adoção. Agora nós podemos falar Abba, Pai, Paizinho. Temos então essa condição de relacionamento filial. Deus vai nos revelar sempre aquilo que precisamos, porque somos dependentes dele conscientemente. Tomamos uma decisão de obedecer a Deus, não agora por medo, não agora por regras, mas por prazer, amor. Na verdade, não é nem obediência, é viver na sua palavra, é permanecer na sua vontade e fluir nessa vontade, para que o reino de Deus se manifeste para a glória dele. Pense a esse respeito. Deixe o Espírito Santo ampliar esses princípios em seu espírito. Submeta sua alma. Medite na palavra. Se você ora no Espírito, pratique isso com mais intensidade, com mais tempo. Alimente seu homem interior. Seu espírito precisa ser alimentado pelo Espírito que nele habita. Assim nós teremos um fortalecimento, um revestimento da parte de Deus, onde podemos dizer não para os nossos vícios, para as nossas mazelas naturais. E Deus vai nos fazendo vencer a nós mesmos. Esse é o nosso maior objetivo, vencer a nós mesmos. Submeter nosso ego, nosso eu, totalmente ao Senhor e que Ele seja o Rei absoluto das nossas vidas. Quero orar agora, entregando nossa alma e nosso ser nas mãos do Espírito. Espero que você receba isso e permita que isso seja ampliado na pessoa do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua obra. O Senhor nos restaurou a condição de filhos. E agora nós podemos ver e ouvir
o Pai. Entendendo o que o Senhor disse, quem me vê a mim vê o Pai. Nós possamos então ser também aqueles que podem dizer, quem me vê, vê o Pai. Que o Espírito habita em mim e revela o Pai em mim, para mim e através de mim. Seja assim, Senhor, na vida dos meus irmãos, na vida desses que estão aqui agora, recebendo esta palavra. Que nós sejamos entregues totalmente e sejamos cheios da Tua glória, da Tua presença, desse amor que vence todas as coisas. Nós precisamos de Ti. Abre nosso entendimento a cada dia. Que a Tua palavra seja amplificada e revelada na ação do Espírito que em nós habita. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que você tenha um ótimo tempo todas as vezes que você buscar essa intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Até a próxima.